A senhora teve algum momento na sua vida empreendedora que a senhora pensou em desistir? Não, jamais, nunca pensei em desistir. Não, Jamais. Quanto mais dificuldade, mais motivava, mais me motivava. né? E de onde é que a senhora Olhe, tirava essa motivação? a motivação de vencer, de manter a família, de manter minha responsabilidade com a minha família, essa motivação era tudo. 4 Uhum, filhos, eu tinha que manter essa responsabilidade. total. Total. Eu tinha um bebê nas minhas mãos, eternamente meu bebê, né? E nunca em nenhum momento, quando vinha algo querendo me puxar, aquilo fazia me motivar mais, para me trabalhar mais, sabe? E hoje eu não posso assim, eu andando nas saidinhas que eu não dava, que eu não fazia, e eu fico com aquela minha consciência pesada de que não estou cumprindo meu dever, sabe? Com aquela Ah, preocupação, ainda não consigo relaxar, sei. sabe? Quando eu saio das lojas, assim, a consciência pesada, como que não tivesse cumprindo aquele meu dever, aquela falta de estar com os clientes, de estar dentro da loja. Imagine viajar, né? É muito difícil. É muito difícil. E eu tô com 65 anos, né? Tenho Uhum. diabetes, eu tenho muita dor nos pés por causa da diabetes. E eu gosto de estar andando dentro das lojas, eu não gosto. Eu sento pouco. Sento quando é um cliente que realmente, final de noite, né? Quando o cliente me Uhum. chama para conversar um pouco, eu gosto de estar perto dos clientes. Mas realmente o restaurante, esse ramo de restaurante, ele é muito cansativo. Você começa às 7 horas, né? 7 horas da manhã você tem que estar já pronta para entrar, abrir as lojas, né? Uhum. Você não tem hora para sair. Você não tem hora para sair. Você pode sair às 3, você pode sair. Antigamente, sabe qual era o horário que eu fechava minhas lojas? 5h30 da manhã. Caraca. Era 5h30 da manhã. Para abrir às 7. Para abrir, tá de prontinha arrumada às 7. Era 5h30 da manhã. Eu cansei de o pão passar, né? O pão, né? Passar, eu estava com a minha loja ainda tudo aberta. E mais ou menos lotada de cliente. Mais ou menos lotada de cliente. Caraca. Era. Naquela época Aí, que conseguia ainda, né? Hoje em exatamente. dia. Aí foi o quê? Aí foi assim, você começa a crescer, crescer, né? E a segurança é muito importante, né? Dentro das Uhum. lojas, que graças a Deus, esse ano, esse tempo todo que eu trabalho nos meus restaurantes, as lojas nunca foram assaltadas, porque eu tenho essa preocupação enorme da segurança, né? É. Porque minha família está toda dentro, né? Os clientes, o nome, né? E meus filhos ficam dentro da loja direto e eu também. Então eu tenho essa preocupação gigante com a segurança, né? E teve uma onda de assalto, né? Restaurante. Teve uma época Mas que na era. minha nunca aconteceu, graças a Deus. Ah, É. E era esse horário que a gente fechava, 5h30. Normalmente era 5h30. Aí veio, foi diminuindo os horários, segurança, a senhora não pode estar aqui até o dia amanhecer, eu digo, eu não vou embora, não tenho medo, ficava mesmo. Aí foi diminuindo os horários, antes da pandemia eu fechava 3h30. ah, Aí hoje o cliente se acostumou a sair mais cedo. Não sei por quê, é. mas antigamente minha loja lotava, sabe que hora? Lotava mesmo de filas enormes, era 10 horas da noite. Ixi. Era. E agora ela está lotando, já Hum. está começando a lotar, fazendo fila 7 horas. Quando dá meia-noite, os clientes começam a ir embora. Os restaurantes estão fechando 1 hora da manhã. 1 hora. O meu fecha 2, 2h30. Hum. Mas não tem mais aquele horário esticado de 5h30 da manhã, depois da pandemia. O Hum. cliente mudou o horário de sair, né? Uhum. Não sei por quê. O medo, né? A segurança, né? Hum. Não que na minha loja tenha perigo de nada mais, porque eu tenho uma segurança muito, muito boa. Uhum. Mas E
Os clientes não têm mais o hábito de amanhecer nas lojas. Eu acho que a pandemia mudou muito isso também, né? Mudou muito esse Já lá no os botequim, horários. não. Por exemplo, o original, né, que é uma clientela mais Da familiar, família. a loja fecha mais cedo. Fecha 2 horas, 1h30, às vezes na semana fecha até 00:30. Já o botequim, não. Sempre encerra mais tarde. Que é aquela galera nova que bebe, que Jovem brinca. guarda, jovem guarda. É muito boa. É bem diversificada nossas lojas. E me diga uma coisa, qual é o conselho que a senhora dá para um jovem hoje que pensa em empreender? O conselho que eu dou para um jovem que pensa em empreender Ah, é trabalhar. Trabalhar muito. E volto a dizer, trabalhar 8 horas eu acho difícil. Crescimento, trabalhar 8 horas, eu acho que eu acho eu vou muito até pouco completar. tempo, Eu viu? acho que eu vou até completar. Se você que quer ser empreendedor sonha em trabalhar 8 horas, vá ser funcionário público. Ou então funcionário de qualquer empresa. De qualquer empresa, Mas se for para ter uma empresa própria, trabalha 8 horas, não vai não. nunca irá. Nunca irá. Nunca irá. Nunca Eu irá. acho assim. Você tem que ter muita perseverança, você tem que se disponibilizar. É porque hoje em dia É. essa juventude ela está muito imediatista, né? É. Ela quer montar um negócio e já quer que esse negócio fature milhões. Exatamente, não é assim. Eu lembro que no começo, sabe, eu temperava um carneiro, aí eu temperava um carneiro, vendia, por exemplo, o carneiro inteiro. No outro dia eu digo, não, vamos temperar 2, porque é melhor você errar por excesso do que faltar. A mercadoria que era carneiro, do ordem não podia faltar carneiro, né? E muitas das vezes sobrava carneiro, entendeu? Sobrava e por a carne ser uma carne muito perecível, a carne de carneiro, e às vezes estragava. E eu reclamava, meu Deus, mas eu vou continuar. O ideal é não faltar, mesmo perdendo, o ideal é não faltar mercadoria. Pode deixar faltar a mercadoria, que é o essencial da casa, né? Que era carneiro, né? Tudo é difícil. A logística em restaurante é muito complicada, né? Porque Exatamente. trabalha com produto altamente perecível, né? Perecível, exatamente. Alimentação. Então, assim, o cara na pandemia que tinha um comércio, ele sofreu também, né? Por não ter o Exatamente. cliente, mas a mercadoria dele não estragou. Exatamente. Confecção, né? Confecção, né? Ele simplesmente parou de comprar, né? Se ele parou de vender, ele Exatamente. parou de comprar também. É, Então, assim, mas cada um tem seus calos, né? Seus Na obstáculos. pandemia, eu deixei de ganhar, mas, assim, eu mantive meus funcionários e mantive todas as minhas obrigações em dias. Difícil, viu? Foi, todas as minhas obrigações. Eu deixei de ganhar o que eu ganhava, né? Mas a Que eu conta ganhava. se pagava. Mas a loja se pagava. Então, a Foi. senhora foi uma exceção da regra aí, viu? Foi, a loja se pagava. Exceção, talvez aí pela toda a organização, o seu histórico aí, a sua criação aí do seu pai, pode ter lhe ajudado nisso daí, né? Impressionante. Você imagina, na época, 42 garçons correndo no meio da rua para atender? 42 do original e 38 do botequim correndo na rua, tudo bronzeado. As fardas deles eram aquelas camisas vermelhas, manga comprida. Eu mandei fazer umas camisinhas. De proteção V. Não, gola polo. A manguinha gola curtinha, polo. porque não aguentava a o quintura, sol, né? Era tudo bronzeado. Não tinha que ir pra praia, né? Pelo menos Não, ajudava. era. E foi muito movimento realmente na rua. Você ficava impressionado com a quantidade de carro parado e você atendendo dentro do carro, a clientela dentro do carro. Você vê como a necessidade faz você ser criativo, né? Exatamente. Então você a senhora tá com um problema enorme lá da dor de cabeça das carnes, o que fazer com aquele horror de carne, né? Quantidade gigantesca. E buscou a solução, foi atrás.
mais outro aprendizado aí para os jovens, né? Eu aconselho a quem está começando a... Tudo tem solução, né? Tem que trabalhar, né? Tem que ter perseverança, tem que gostar do que faz, né? Porque eu amo o que faço, né? E ter qualidade também no que faz, né? E o ideal é você vender com preço justo e vender mais. Volume. Você ganhar pelo volume. Sim, ótimo. Excelente dica. Que bom, que bom. E esse episódio de hoje tem que ser obrigatório agora na contratação dos novos funcionários lá no Carneiro do Ordônios original e no Botequim, né? Os funcionários têm que conhecer a história, tem que assistir, saber como tudo começou, né? Garanto que muitos funcionários de lá hoje não têm a mínima ideia de tudo que a senhora passou. Isso realmente acontece. Né? Aí quando eu faço a reunião, que eu conto alguma coisa, né, do restaurante quando começou. É interessante que eu tenho um cozinheiro lá, por nome de Eloy, né? Ele foi quem começou comigo, lá no Carneiro, né? Lá onde era a casa dos meus pais. E ele hoje já está bem velho, né? E aí chegam os cozinheiros, né? E diz, como é que a senhora mantém um cozinheiro desse velho? Isso não dá mais para nada, não. Entendeu? Vai falam desse jeito. Fala, mas pra não é mim, né? Não. Marinho, um velho desse aqui tá atrapalhando no meio dos outros, sabe? E ele não sabe que o seu Eloy foi quem começou comigo, que não tinha hora para trabalhar comigo. Sabe? Que abria comigo 8 horas da manhã, que fechava a hora que eu quisesse ele ficava, que ele sempre esteve do meu lado. Que eu tenho uma gratidão enorme por ele. Mais fácil eu colocar um desses funcionários fora do que colocar seu Eloy. A gratidão que eu tenho por ele é muito grande. E muitos outros. Gratidão é um sentimento bacana e escasso, né? As pessoas hoje serem gratas, né? É como a história que eu já repeti aqui, essa é a terceira vez, né? Eu sou muito grata ao Falcão, ao Valdones, né? Que eles são, além de serem meus clientes, né? Eles ajudam muito, porque você sabe que a propaganda é a alma do negócio, né? Sim. A alma do negócio. Nunca é pouco propaganda. Propaganda é tudo, né? É tudo. Na época, o meu pai, né? Não tinha como fazer essa propaganda que a gente faz hoje. Ele comprou era tipo uma boca que falava, ele botava um radialista para falar dentro da loja, e esse alto-falante falava, escutava na cidade inteira. Ele já tinha essa noção de fazer a propaganda das promoções dele. Era o Instagram dele. Era o Instagram dele. Era. Você lembra, né? Instagram dele. Bacana. Que história. E ele vinha aqui, eu não lembro quem era, um dos cantores, fazia uma música, sabe? Que falava o nome dele, né? Eu tinha essa música, essa letra dessa música, sabe? Ele colocava tanto que abusava.